A confeitaria me ligou para dizer que meu marido não foi pegar o bolo de nossa festa de casamento. Então ele me manda uma mensagem dizendo que nosso casamento acabou. Mas o motivo foi: o telefone tocou, e o nome Doce Sonho Confeitaria brilhava na tela. Atendi com um sorriso, esperando que fosse para confirmar o horário ou algum detalhe final. Estava sentada no sofá da sala, com balões prateados com o número 20 flutuando perto do teto. A casa estava impecável, cheirando a cera de móveis e ao perfume das flores que eu mesma tinha arrumado nos vasos. Tudo estava pronto para a nossa festa de 20 anos de casamento. Alô? Eu disse, animada. Boa tarde. Falo com a senhora Jéssica? E uma voz feminina e profissional perguntou do outro lado. Sim, sou eu mesma. Senhora Jéssica, estou ligando sobre o pedido do bolo de aniversário de casamento. O bolo está pronto desde o meio-dia, como combinado, mas seu marido, o senhor Carlos, ainda não apareceu para buscá-lo. A festa de vocês é hoje à noite, certo? Só queríamos confirmar se está tudo bem. Eu franzi a testa. Carlos tinha saído de casa há mais de 3 horas, justamente para isso. Ele disse que pegaria o bolo e depois passaria na floricultura para buscar uma encomenda especial que ele tinha feito para mim. Como assim ele não foi buscar o bolo? E perguntei sentindo uma pontada de irritação. Ele saiu daqui exatamente para isso. Deve ter acontecido algum imprevisto, talvez o trânsito. Pode ser, senhora. Mas já são quase 4 da tarde. Só estamos preocupados com o horário. Uma ideia me ocorreu e eu ri. Tinha que ser isso. Ah, já sei. Isso é brincadeira dele, não é? Ele combinou com vocês de me ligar para me deixar nervosa. Pode falar para ele que não funcionou. Eu disse, esperando que a moça do outro lado risse junto. Carlos adorava esse tipo de pegadinha. No nosso aniversário de 10 anos, ele fingiu que tinha esquecido a data até o último minuto, só para aparecer com uma viagem surpresa para a praia. Mas a moça não riu. Houve um silêncio constrangedor. Senhora, não há brincadeira nenhuma. O bolo está aqui e o seu marido não veio. Só precisamos de uma posição, pois a confeitaria fecha em 2 horas. O sorriso sumiu do meu rosto. Aquele tom sério dela começou a me preocupar. Não, tudo bem. Desculpe, eu... Vou tentar ligar para ele. Talvez o celular esteja sem bateria. Muito obrigada por avisar. Gaguejei, desligando o telefone com uma sensação estranha no estômago. Imediatamente disquei o número de Carlos. Chamou e caiu na caixa postal. Tentei de novo. Caixa postal. 1, 2, 5 vezes. O nervosismo começou a se transformar em um medo gelado. Carlos nunca desligava o celular. Nunca. Sentei-me no sofá, olhando para as fotos do nosso casamento que estavam em porta-retratos na estante. Eu com 20 anos, ele com 22. Tão jovens, tão cheios de sonhos. 20 anos. Construímos uma vida juntos. Uma casa, amizades, viagens, dificuldades que superamos lado a lado. Era impossível que algo estivesse errado justo hoje, no nosso dia. Foi então que meu celular vibrou na minha mão. Uma notificação de mensagem. Era ele. Senti um alívio tão grande que meu corpo amoleceu. Até que, enfim, pensei em voz alta. Ele provavelmente ia dizer que o pneu do carro furou, ou que ele encontrou um amigo na rua e perdeu a hora. Abri a mensagem, pronta para dar uma bronca carinhosa. Mas o que eu li fez o ar sumir dos meus pulmões. Não havia pedido de desculpas. Não havia explicação sobre o bolo. Eram apenas 6 palavras. 6 palavras que demoliram meu mundo em 1 segundo. Jéssica. Acabou. Nosso casamento terminou. Não me procure. Eu li e reli a mensagem umas 10 vezes, mas as palavras não mudavam. Meu cérebro simplesmente não conseguia processar. Acabou? Como assim acabou? Saímos da cama juntos hoje de manhã. Ele me deu um beijo e disse: Feliz 20 anos, meu amor. Ele estava normal, ou quase. Agora, pensando bem, ele parecia um pouco distante, com o olhar perdido, mas eu achei que era só a ansiedade pela festa. O celular escorregou da minha mão e caiu no tapete macio, mas eu nem ouvi o barulho. Minha visão ficou turva. As paredes da sala, que eu tinha decorado com tanto amor, pareciam estar se fechando sobre mim. A brincadeira tinha que ser a maior e mais cruel brincadeira que ele já tinha feito. Ele ia entrar por aquela porta a qualquer momento, rindo da minha cara de pânico, com o bolo na mão e as flores na outra. Levantei-me, tremendo, e fui até a janela, esperando ver o carro dele virando a esquina. Mas a rua estava vazia. Os minutos se arrastavam, e cada tic-tac do relógio na parede era como uma martelada na minha cabeça. A realidade começou a se infiltrar, lenta e dolorosa pelas rachaduras da minha negação. A ligação da confeitaria não era uma brincadeira. E a mensagem era real. Carlos não ia voltar.
Ele não tinha se atrasado. Ele tinha ido embora. No nosso aniversário de 20 anos, com uma festa inteira planejada, ele simplesmente me descartou, com 6 palavras, por uma mensagem de texto. A dor que me atingiu foi física, uma pontada aguda no peito que me fez dobrar de dor, como se eu tivesse levado um soco. E ali, sozinha na sala decorada para uma celebração que nunca aconteceria, eu comecei a chorar. O choro veio em ondas, violentas e incontroláveis. Caí de joelhos no tapete, o corpo todo tremendo, o som dos meus soluços ecoando na sala silenciosa e festiva. 20 anos. Casamo-nos tão jovens. Eu me lembro do dia do nosso casamento como se fosse ontem. A igrejinha simples, os amigos e a família reunidos. A promessa que fizemos um ao outro. Carlos segurou minhas mãos, e seus olhos brilhavam com uma sinceridade que eu nunca tinha duvidado. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, ele disse. E eu acreditei em cada palavra. E nós vivemos essas palavras. No nosso primeiro aniversário não tínhamos dinheiro para nada. Ele apareceu em casa com uma única rosa vermelha e uma caixa de bombons do supermercado, e nós jantamos macarrão instantâneo à luz de velas, rindo como se estivéssemos no restaurante mais caro do mundo. A cada ano não importava o que estivesse acontecendo em nossas vidas. Nós parávamos tudo para celebrar. Era o nosso ritual, o nosso pilar. Quando minha mãe ficou doente, ele cuidou de mim, me abraçou enquanto eu chorava, e no nosso aniversário daquele ano, ele preparou um jantar em casa, dizendo que nosso amor era a força que nos faria superar qualquer coisa. Agora, olhando para os balões prateados que balançavam suavemente com a corrente de ar, eu tentava encontrar um sinal, uma pista de que isso estava vindo. E a verdade dolorosa era que os sinais estavam lá, mas eu me recusei a vê-los. Nas últimas semanas, Carlos estava diferente, distante. Chegava mais tarde do trabalho, dizendo que eram projetos novos e estressantes. Passava horas no celular. Mas quando eu me aproximava, ele bloqueava a tela rapidamente. Eu perguntei se estava tudo bem, e ele sempre dizia a mesma coisa. É só cansaço, meu amor. Muita pressão no trabalho. Eu acreditei, porque era mais fácil acreditar do que enfrentar a possibilidade de que algo em nós estivesse quebrado. Hoje de manhã, quando ele me beijou, o beijo foi rápido, quase mecânico. Ele não me olhou nos olhos. Quando ele saiu para buscar o bolo, ele parou na porta e ficou me olhando por um instante. Havia uma estranheza em seu olhar, uma mistura de culpa, tristeza. Na hora eu pensei que ele estava emocionado com a data. Agora eu entendo. Era um olhar de despedida. Ele já sabia. Ele saiu por aquela porta sabendo que não voltaria, me deixando aqui para arrumar a festa da nossa vida desfeita. A crueldade disso me atingiu com força total, transformando minha dor em uma raiva fria que começou a queimar no meu peito. Meu celular começou a tocar sem parar. Eram nossos amigos, nossos familiares. As primeiras mensagens começaram a chegar. Parabéns, casal. Estamos saindo de casa. Jéssica, que vestido eu uso? Mal posso esperar para celebrar com vocês. Cada notificação era como sal na ferida. Eles estavam vindo. Eles estavam vindo para uma festa que não existia mais, para celebrar um casamento que tinha acabado de morrer. O pânico tomou conta de mim. Eu não podia encará-los. Não podia explicar o inexplicável. Com as mãos trêmulas, abri nosso grupo de convidados no aplicativo de mensagens. O que eu ia dizer? A verdade? Desculpem, pessoal. A festa foi cancelada porque meu marido de 20 anos me largou por mensagem de texto meia hora atrás. Era humilhante demais. Respirei fundo, engolindo o choro. Eu precisava ser prática. Digitei uma mensagem curta e vaga, odiando cada letra que aparecia na tela. Queridos amigos e familiares, por um motivo de força maior, um imprevisto familiar grave, nossa festa de aniversário de hoje à noite está cancelada. Pedimos desculpas pelo transtorno e agradecemos a compreensão de todos. Um abraço, Jéssica. Assim que apertei enviar, meu telefone explodiu. Ligações, mensagens privadas. Jéssica, o que aconteceu? Está tudo bem com vocês? Com seus pais? A primeira ligação que atendi foi da minha melhor amiga, Lia. Jé, pelo amor de Deus, que mensagem foi essa? O Carlos está bem? Aconteceu alguma coisa com sua mãe? Ela perguntou, a voz cheia de pânico. E ali, eu não consegui mais segurar. Lia? Minha voz saiu como um sussurro quebrado. O Carlos me deixou. Houve um silêncio chocado do outro lado. O quê? Como assim, te deixou? Vocês brigaram? Ele foi para a casa da mãe dele? Homens fazem essas coisas, logo ele volta. Não, Lia. Ele não vai voltar. Eu disse.
as lágrimas escorrendo pelo meu rosto novamente. Ele me mandou uma mensagem. Disse que o casamento acabou. E sumiu. Uma mensagem? A Lia praticamente gritou no telefone. Aquele canalha fez isso por mensagem? Ah, mas eu vou encontrar esse desgraçado. Eu estou indo para aí agora mesmo. Não, não, por favor, eu implorei. Eu não quero ver ninguém. Eu só preciso... Eu não sei o que eu preciso. Só me deixa sozinha, por favor. Depois a gente conversa. Com muito custo, eu a convenci a não vir. Desliguei o telefone e o coloquei no modo silencioso. Eu não aguentava mais. A sala decorada parecia um cenário de filme de terror. Andei pela casa como um fantasma, tocando nos objetos que contavam a nossa história. O porta-retrato com a nossa foto na lua de mel. A caneca de café que eu dei a ele no Dia dos Pais, mesmo sem termos filhos, era uma piada interna nossa. Cada canto daquela casa gritava o nome dele. Sentei-me à mesa da sala de jantar, posta para 12 pessoas. Os pratos, os talheres, as taças, tudo brilhando, esperando por convidados que nunca viriam. A raiva voltou, mais forte do que a tristeza. 20 anos de dedicação, de parceria, de amor, para ser descartada como lixo. Sem uma conversa, sem uma explicação cara a cara. Ele não teve a decência, a coragem de me olhar nos olhos e terminar o que nós construímos juntos. Ele fugiu como um covarde. E a festa? A festa foi apenas o ato final da sua crueldade, me deixando para lidar com a bagunça e a humilhação sozinho. E o bolo? O bolo que eu ajudei a escolher o sabor, o design. O bolo que celebrava nós. Ele nem se deu ao trabalho de buscá-lo. Deixou lá, como se fosse mais um detalhe insignificante da vida que ele estava abandonando. Mas não era insignificante para mim. Eu paguei por metade daquele bolo. Ele era meu também. E naquele momento, uma decisão se formou na minha mente. A dor ainda estava lá, rasgando meu peito. Mas agora havia algo mais. Uma faísca de desafio. Eu não ia ficar ali, chorando no meio da minha festa fantasma. Eu ia sair daquela casa. Eu ia até aquela confeitaria. E eu ia buscar o meu bolo. Troquei de roupa, tirando o vestido que eu tinha escolhido para a festa e colocando uma calça jeans e uma camiseta simples. Lavei o rosto, a água fria ajudando a diminuir o inchaço dos meus olhos, mas não fazendo nada para apagar a dor que estava gravada na minha alma. Olhei para o meu reflexo no espelho. A mulher que me encarava de volta parecia uma estranha, com os olhos vermelhos e uma expressão de choque e abandono. Mas por baixo de tudo isso vi uma pequena faísca de algo novo. Determinação. Carlos me tirou o chão, me tirou 20 anos de história compartilhada, mas ele não ia me tirar a dignidade. Peguei minha bolsa e as chaves do carro, ignorando o celular que piscava com novas mensagens no sofá. Saí de casa sem olhar para trás, para os balões e as flores. Cada passo para fora daquela casa era um passo para longe da mulher que eu era há 1 hora. A mulher que esperava feliz pelo marido. Aquela mulher tinha morrido. O caminho até a confeitaria foi um borrão. As ruas estavam cheias de gente vivendo suas vidas normais, casais de mãos dadas, famílias rindo. Para eles era apenas mais um sábado à tarde. Para mim era o fim do mundo. Liguei o rádio do carro para abafar o som dos meus próprios pensamentos, e a primeira música que tocou foi a nossa música, a que dançamos no nosso casamento. Uma risada amarga e sem humor escapou dos meus lábios. Parecia que o universo estava zombando de mim. Troquei de estação com raiva. Cheguei a Doce Sonho Confeitaria. O lugar era exatamente como o nome sugeria. Charmoso, com uma vitrine cheia de doces coloridos e um cheiro delicioso de açúcar e baunilha flutuando no ar. Era um lugar feliz. Senti-me completamente deslocada. Um fantasma em uma festa. Por um momento hesitei. Talvez fosse melhor ir embora, esquecer o bolo, esquecer tudo. Mas a imagem de Carlos, covardemente se escondendo atrás de uma tela de celular, alimentou minha raiva e me deu forças para entrar. Um sininho tocou quando abri a porta. Havia algumas pessoas nas mesas, mas o balcão estava vazio. Logo, um homem saiu da cozinha dos fundos. Ele era alto, usava um avental branco impecável e tinha um sorriso gentil, que vacilou um pouco quando viu o meu rosto. Seus olhos eram castanhos e transmitiam uma calma que me pegou de surpresa. "Boa tarde, pois não?" Ele disse, a voz suave. "Boa tarde." Minha voz saiu falha. Tossi para limpá-la. Eu vim buscar uma encomenda. O bolo de aniversário de casamento de Jéssica e Carlos. Dizer o nome dele em voz alta doeu fisicamente. O homem me olhou com reconhecimento. "Ah, sim. A senhora Jéssica? Minha funcionária ligou mais cedo. Que bom que conseguiu vir. Só um momento. Vou buscá-lo." Ele se virou e foi para a parte de trás. Eu me apoiei no balcão de vidro, respirando fundo para não desabar ali mesmo. Ele voltou empurrando um carrinho,
e sobre ele estava a caixa do bolo. Era uma caixa grande, branca, com o logotipo da confeitaria. Está tudo certo? Ele perguntou, percebendo o meu estado. Seu marido está bem? Houve algum problema? As palavras simplesmente saíram, sem filtro. Um desabafo desesperado para um completo estranho. Meu marido não vem. A festa foi cancelada. Ele me deixou. As lágrimas que eu lutei tanto para segurar voltaram a brotar. Hoje, no nosso aniversário de 20 anos, ele terminou tudo por uma mensagem de texto. O confeiteiro parou o que estava fazendo. Seu rosto se transformou. A expressão profissional deu lugar a uma de pura e genuína compaixão. Ele não disse, "Eu sinto muito", daquele jeito automático que as pessoas dizem. Ele ficou em silêncio por um segundo, e seus olhos me disseram que ele realmente sentia. Ninguém merece isso. Ele disse finalmente, a voz baixa e cheia de uma tristeza que parecia pessoal. Ninguém merece ter o coração partido dessa forma tão cruel. Ele contornou o balcão, pegou um copo de água de um filtro e me entregou. Tome, sente-se aqui um pouco. Eu aceitei a água, as mãos tremendo. Eu não queria a pena dele, mas o que eu vi em seu olhar não era pena. Era empatia, era compreensão. Obrigada, eu murmurei. Eu não vou deixar esse bolo aqui. Eu paguei por ele. É meu também. Decidi que vou comê-lo, com meus amigos. Para celebrar? Não sei. A minha nova vida, eu acho. Falar aquilo em voz alta pareceu ridículo e patético, mas também estranhamente fortalecedor. Ele assentiu lentamente, um pequeno sorriso surgindo no canto de seus lábios. Essa é a melhor coisa que eu ouvi hoje. É um bolo bom demais para ser desperdiçado em tristeza. Ele abriu a caixa para me mostrar. E lá estava ele. Perfeito. 3 andares, cobertura branca, com delicadas flores de açúcar em cascata. E no topo, em uma caligrafia elegante de chocolate, estava escrito: Jéssica em Carlos, 20 anos de amor. Aquela frase me atingiu como um soco. 20 anos de amor. Uma mentira doce e confeitada. Tive uma ideia súbita, impulsionada pela raiva e pela dor. Olhei para o confeiteiro, cujo crachá dizia Igor. Igor, eu disse, minha voz mais firme agora. Você pode fazer uma coisa por mim? Claro, o que precisar. Tire o nome dele. Por favor. Raspe, cubra com mais flores. Faça qualquer coisa. Mas eu não quero o nome dele no meu bolo. Igor não hesitou. Ele não questionou. Ele apenas olhou para mim, depois para o bolo e assentiu. Com certeza. É para já. Ele levou o bolo de volta para a cozinha. Eu esperei, o coração batendo forte. Em poucos minutos ele voltou. Abriu a caixa novamente. Onde antes estava Jéssica em Carlos, 20 anos de amor, agora estava apenas Jéssica. Simples, limpo. E ao lado, com o mesmo chocolate, ele tinha desenhado uma pequena fênix, a ave que renasce das cinzas. Meus olhos se encheram de lágrimas de novo. Mas desta vez, por um motivo diferente. Era o gesto mais gentil que alguém tinha feito por mim em muito tempo. Era mais do que um bolo. Era um sinal. Eu não sei como te agradecer. Eu disse, a voz embargada. Não precisa. Considere um presente da casa. Pelo seu novo começo. Ele disse, fechando a caixa e me ajudando a levá-la até a porta. Ali, na porta da confeitaria, segurando o bolo da minha nova vida, eu senti que talvez, só talvez, eu fosse ficar bem. Dirigi de volta para casa com o bolo no banco do carona. A caixa branca, agora sem o nome de Carlos, parecia um presente para mim mesma. A fênix de chocolate desenhada por Igor era um lembrete pequeno, mas poderoso, de que até mesmo das cinzas de uma vida, algo novo poderia surgir. Ao chegar, a visão da sala ainda decorada para a festa me atingiu novamente, mas desta vez, a dor veio acompanhada de uma raiva fria e lúcida. Eu não ia deixar que a covardia de Carlos transformasse minha casa em um mausoléu. Peguei o celular, que eu havia ignorado por tanto tempo. Havia dezenas de mensagens e chamadas perdidas. Respirei fundo e liguei para Lia, minha melhor amiga. Jéssica, graças a Deus, eu já estava a caminho daí. Não me importava o que você dissesse. Elas atendeu, a voz cheia de preocupação. Lia, calma. Eu estou bem. Quer dizer, não estou, mas vou ficar. Eu disse, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na minha voz. Escuta, a festa não foi cancelada. Houve um silêncio do outro lado. O quê? Jéssica, você está bem mesmo? Ele voltou? Não, ele não voltou e eu não o quero de volta.
declarei. A festa só mudou de tema. Deixou de ser uma festa de aniversário de casamento e passou a ser a festa da minha libertação. Eu estou com o bolo e vou precisar de ajuda para comê-lo. Você, a Ana e a Paula, só nós, podem vir? Lia ficou muda por um instante e depois soltou uma gargalhada. Não era uma risada de zombaria, mas de admiração. Você é a mulher mais forte que eu conheço. É claro que vamos. Estamos aí em meia hora e vamos levar vinho. Muito vinho. Desliguei e, num impulso, procurei o número da confeitaria no histórico de chamadas. Disquei antes que pudesse pensar demais. A voz de Igor atendeu. Confeitaria Doce Sonho, boa tarde. Oi, Igor, é a Jéssica. A mulher do bolo? Da Fênix, eu disse, sentindo meu rosto esquentar. Jéssica, claro, chegou bem em casa? O bolo sobreviveu à viagem? Sua voz era calorosa. Sim, tudo perfeito, e... Escuta, eu sei que isso vai soar completamente estranho e, por favor, sinta-se à vontade para dizer não. Mas você me ajudou a transformar um símbolo de dor em algo... esperançoso. E eu vou dividir esse bolo com minhas amigas hoje à noite, para comemorar esse novo começo. Achei que seria justo convidar a pessoa que desenhou a Fênix. Se você não tiver planos, é claro. Houve uma pausa, e eu prendi a respiração, já me sentindo uma idiota. Mas então ele respondeu, e havia um sorriso em sua voz. Eu adoraria. Seria uma honra participar do primeiro voo da Fênix. Uma hora depois, minha sala estava transformada. Lia, Ana e Paula tinham chegado com garrafas de vinho e um alto-falante portátil. Tiramos os balões com o número 20 e colocamos uma playlist animada para tocar. Quando a campainha tocou e eu abri a porta para Igor, ele estava parado ali com uma garrafa de espumante na mão. Nenhum renascimento pode acontecer a seco, ele disse sorrindo. A noite foi surreal e maravilhosa. Colocamos o bolo no centro da mesa. Eu contei a elas sobre o gesto de Igor e minhas amigas o acolheram como se o conhecessem há anos. Nós comemos, bebemos, e pela primeira vez em horas eu ri. Uma risada de verdade, que veio do fundo da barriga. Igor era gentil, engraçado e um ótimo ouvinte. Ele não me olhava com pena, mas com um interesse genuíno. Na hora de cortar o bolo, ele me passou a faca. É seu momento, ele disse baixinho. E quando eu cortei a primeira fatia, bem em cima de onde o nome de Carlos costumava estar, senti como se estivesse cortando o último laço que me prendia a ele. Nas semanas que se seguiram, Igor e eu começamos a sair. Um café, depois um jantar, um passeio no parque. Era tudo muito novo e incrivelmente fácil. Com ele, eu não era a esposa abandonada. Eu era apenas a Jéssica. Ele me fazia sentir vista de uma forma que eu não me sentia há anos. Cerca de 2 meses depois do fim do meu casamento, Lia me ligou com uma notícia. A voz dela era uma mistura de raiva e satisfação. Você não vai acreditar nisso. Fiquei sabendo pela prima de uma colega de trabalho. O motivo do Carlos ter te largado. Ele se juntou com uma estagiária da empresa dele. Uma mocinha de 20 anos. Meu coração deu uma pontada. 20 anos. A idade que eu tinha quando me casei com ele. O clichê era tão patético que chegava a ser ofensivo. Mas a dor foi passageira. Rapidamente substituída por uma sensação de alívio. Eu não tinha perdido um grande amor. Eu tinha me livrado de um homem em plena crise de meia-idade. Mas a história não parou por aí. 2 semanas depois, Lia ligou de novo, desta vez gargalhando. Jéssica, a justiça divina existe. A novinha deu um pé na bunda do Carlos. Parece que ela conheceu um empresário bem mais velho, mas com uma conta bancária infinitamente maior. Ela trocou o seu ex por um carro importado e um apartamento de luxo. Carlos ficou sem a esposa e sem a amante. Eu não comemorei. Não senti alegria pela desgraça dele. O que eu senti foi um profundo e silencioso ponto final. A história dele não era mais a minha. Naquela mesma noite, meu celular tocou. Um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. A mensagem chegou logo em seguida. Era a voz dele, chorosa, patética. Jéssica, sou eu. Eu cometi o maior erro da minha vida. Ela me deixou. Eu não tenho ninguém. Eu sinto tanto a sua falta. Por favor, me liga. A gente pode conversar? Ele ligou de novo, e mais uma vez. Em cada chamada não atendida, eu sentia meu poder crescendo. Ele não estava ligando porque me amava. Ele estava ligando porque estava sozinho e queria o conforto que eu sempre lhe dei. Eu não era mais o seu porto seguro. Olhei para a tela, para o número dele piscando. Lembrei-me da Fênix de chocolate, do sorriso de Igor, das risadas com minhas amigas. Lembrei-me da força que eu não sabia que tinha. Com o dedo firme, sem qualquer hesitação, apertei a opção bloquear este número. Não senti raiva. Não senti vingança.
Senti paz. Naquela noite, Igor e eu fomos ao cinema. No escuro da sala, ele encontrou minha mão e entrelaçou seus dedos nos meus. E eu soube com uma certeza que aquecia a alma que meu renascimento estava apenas começando. Carlos era apenas a cinza de um passado distante. E o meu futuro era brilhante.